Bem-vindo e obrigado aí por vocês reservarem um tempo para estudar e se atualizar aqui com a Performance Nutrition. Esse é o nosso webinar. Nosso webinar ele tem duração aproximadamente de 1 hora, tá? A gente não libera os microfones para perguntas, justamente para a aula fluir bem dentro do tempo, mas o chat está aberto. Se vocês quiserem mandando dúvidas ao longo da aula, fiquem à vontade. Ao final, a gente vai reservar um tempinho para ler as perguntas, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem à vontade também para fotografar os slides, postar na rede social, marca Performance Nutrition, está aqui o meu contato, caso alguém queira falar comigo depois também, tá? Nosso tema de hoje está muito relacionado a esse hype do momento, né, do emagrecimento, da saciedade, das canetas emagrecedoras, né? Estratégia de modulação de saciedade, mas não através de medicação, né? Através da ferramenta que nós, nutricionistas, temos em mãos, que é a alimentação, né? A comida, de fato. E como que a gente consegue otimizar isso, junto ou não, com medicações que hoje estão sendo super utilizadas e com bastante resultado, através de estratégias nutricionais baseadas em evidências, né? A gente tem falado bastante sobre esse tema ao longo do ano, e eu acredito que vai ser assim pelos próximos anos também, né? Os análogos de GLP-1, quanto que eles têm impactado no consultório do nutricionista. A gente já vê isso em publicações científicas, né? O tom das publicações ele mudou. Antigamente era muito comum quando se falava de medicação, a pergunta é quem precisa, qual a dosagem, é para todo mundo, não é? Hoje a gente já tem publicações de peso em revistas como o JAMA, que é essa daí, questionando, já que eu estou usando, o que eu preciso saber, né? Então a gente sabe que tem uma grande parcela da população que passou a utilizar, mas acreditem que ainda é a minoria da minoria que está tendo acesso a esse tipo de medicação. A grande massa que precisa disso por uma questão de saúde não tem acesso por causa do custo, e há uma tendência que isso fique mais acessível com o passar dos anos, ou seja, a gente só vai se deparar cada vez mais com pessoas usando medicações para perda de peso, algumas com necessidade, outras menos, algumas com prescrição, outras sem, mas que isso é e será uma realidade, não tenham dúvida. E aí vem o nosso papel de se capacitar, né? De estar preparado para trabalhar com essas pessoas, entendendo os desafios que as medicações trazem, e também, tecnicamente, discutindo coisas como diminuição de dose, espaçamento de dose, desmame da medicação, como que eu consigo encaixar algumas estratégias nutricionais nesses momentos, e é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? Essas terapias baseadas em GLP-1, a gente falava antigamente de GLP-1 quando era só a semaglutida, né? Hoje a gente fala de GLP-1 e GIP, porque a tirzepatida, ela age nos dois peptídeos, né? São dois peptídeos, é o GLP-1 e o GIP. Futuramente a gente vai ter a retratutida, né? Já existe, mas ainda não no Brasil, que vão ser 3 peptídeos, né? O GLP-1, o GIP e o glucagon, né? Então entender o mecanismo por trás é importante porque você consegue potencializá-lo com a nutrição, né? A gente sabe que esses 3 quadrantes aí são os principais alvos da medicação. Então, primeiro é a perda de peso, que acontece de uma maneira muito eficaz, né? Segundo é o controle glicêmico, que é a origem da medicação, foi para isso que ela foi desenvolvida, né? E terceiro, que é uma área que vem sendo estudada após essas 2 primeiras, após a perda de peso, após o controle glicêmico, que é a saúde hepática e saúde cardiovascular, né? A gente percebe já efeitos bem importantes documentados sobre perfil lipídico, por exemplo, quadro de esteatose hepática, diminuição de risco cardiovascular por score. Então, a gente tem já outras ações que não o peso e o controle glicêmico sendo estudadas. Algumas vão até além, um pouco mais, né? Redução do consumo de bebida alcoólica. Tem sido uma medicação utilizada em alguns segmentos. Mas esses 3 pontos são os que a gente mais tem evidência, e como dito aí no slide, são os pontos que foram revolucionados depois que esses análogos de GLP-1 e mais recentemente de GIP passaram a existir, tá? Como tudo que funciona
bem e rápido, a gente tem efeitos positivos, porém, a gente tem os desafios e os problemas que isso vai gerando, né? Hoje a gente tem milhões de pessoas no mundo, né, que utilizam ou já utilizaram algum análogo de GLP-1, tá? O problema é que existem prescrições que hoje são feitas sem critério, sem um contexto adequado. Ou seja, você quer perder peso, use a medicação. Mas e o resto, né? E o ambiente que essa medicação está sendo inserida? Qual que é o começo, meio e fim disso? Ainda, acreditem, é pouco discutido, né? E nós, nutricionistas, ainda, até porque essas medicações são novas, né? Se você for ver, a tirzepatida existe no Brasil há um ano, é muito pouco tempo, né? Como é que um ano o nutricionista se torna capacitado ao extremo para trabalhar com uma medicação que chegou só há um ano aqui no Brasil? A gente não tem essa capacitação ainda. Falta o engajamento da nossa parte de sentar, estudar, buscar literatura mesmo, e não ficar só na conversa de consultório de perde massa magra, não funciona, se tirar ganhar peso. Peraí, vamos começar a tratar a coisa com um pouco mais de seriedade também, né? A medicação está aí, ela está aí para ser usada, ela ajuda muita gente, e a gente tem que estar junto dessas pessoas que estão usando a medicação. E não entender que a medicação é o nosso concorrente ou que ela vai diminuir o número de pessoas no consultório. Pelo contrário, ela vai diminuir o número de pessoas no consultório daqueles nutricionistas que não se preparam para receber o paciente que está em uso da medicação. Ele vai buscar aquela pessoa mais letrada naquele assunto. Então, quanto mais a gente tiver contato com literatura, melhor, tá? Literatura de fato. E não achismos, tá? Não rede social, literatura acerca do assunto, tá bom? Olha quanta gente, né, na estatística aqui de 2024, né, e isso só abrange Estados Unidos, tá? Só Estados Unidos, tá? Quanta gente já passou ou passa pelo uso, né? Até 2024, 24%, 22% das pessoas historicamente falaram que ou usaram ou estavam usando até 2024. 22% de um país, é muita coisa, quase um quarto de um país usando a medicação. Tudo bem que lá a gente tem um problema de obesidade crônico, né? Já é uma epidemia de longa data que vem crescendo desde 1985. Mas ainda assim é bastante gente, tá? 12% dessa população falaram que estavam usando atualmente ou que já tinham utilizado no passado, e 6% estavam usando no momento que a pesquisa foi feita. Então, tem alguns dados aqui que a gente consegue já perceber, né? Primeiro, muitos interessados, muitas pessoas elegíveis a usar a medicação, aderência baixa. Parece que ela cai com o tempo. Se você parte de 22 e você chega em 6 que estão usando, alguma coisa aconteceu que fez com que essas pessoas parassem de usar. Possibilidades. Ou elas tiveram êxito, sucesso naquilo que elas buscavam, e a medicação não se faz mais necessária, pode ser, mas com certeza não é a grande maioria, ou algum entrave surgiu no meio do caminho que fez com que essa pessoa parasse de usar. E aí a gente começa a ver o quão nós somos importantes, porque talvez se nutricionistas capacitados estivessem próximos dessas pessoas, talvez esses tratamentos seriam mais duradouros, eles seriam mais longevos, né? A gente precisa daquele acompanhamento mais próximo, técnico, né? Que leve para a pessoa aquela leitura que ela precisa, tá? Olha como a medicação ela vem evoluindo, né? E isso não vai parar, né? A primeira de todas, né, que a gente teve foi a liraglutida. A dosagem clássica era de 3 miligramas por semana. E em relação à placebo, ela levava uma perda de peso que já era interessante, de 5,3%, né? Depois veio a semaglutida, né, que é uma dose diferente, próxima ali, 2,4 miligramas, mas a perda de peso dobrava, 12,4% do peso em relação ao placebo. E ela continua a subir com a tirzepatida, 17, 18% ali de perda de peso em relação ao placebo, e vai vir uma quarta droga, e isso vai aumentar. Outro ponto importante é que os efeitos colaterais vêm diminuindo, facilitando a adesão. Esse é um dos pontos, talvez, que lá atrás levasse a uma queda no uso, a incidência de efeito colateral, que a indústria vem trabalhando para reduzir, obviamente, né? Então a eficácia aumenta, tá? O desconforto diminui,
obviamente que a procura, a demanda vai aumentar. Mas junto com ela vão vir os desafios que a gente vai ver aqui na aula de hoje. E o GLP-1 ele tem um monte de benefício, não estou falando da medicação só, tá? O GLP-1 exógeno, estou falando do endógeno, que a gente produz. Isso a gente já sabe, tá? É um peptídeo amplamente estudado. Todo mundo já conhece GLP-1 pela fisiologia gastrointestinal. A gente armazena GLP-1 no intestino. Nós vamos ver isso também hoje. Esse GLP-1 tem uma série de benefícios, como vocês estão vendo na tela. Via medicação, esses benefícios eles são mais amplos, né? São mais intensos. Então a gente falou da redução do risco cardiovascular, da questão hepática que vem sendo estudada, do controle glicêmico, mas olha quantas outras coisas têm sido estudadas na terapia com análogos de GLP-1 e de GIP, né? Doença renal crônica, olha que interessante, né? A apneia do sono, que tem relação com peso corporal também, né? Excesso de peso, obesidade, também tem essa relação. Mas olha como a medicação ela vem ampliando o seu espectro de ação, né? O que era voltado só para uma simples perda de peso, hoje tem benefícios clínicos em diversos tecidos. Então, como eu disse, a gente só tem 1 ano de medicação aqui no Brasil, é muito pouco para entender o potencial, o efeito adverso de uma medicação. Ainda tem muito chão ainda pela frente, tá? A gente ainda acha que é uma coisa só voltada para perda de peso. Pelo contrário, tem se mostrado muito mais do que isso, né? O mecanismo central biológico, que é o tema da aula de hoje, um dos mecanismos é a saciedade, né? O GLP-1 e o GIP, eles agem no sistema nervoso central, de modo a ativar uma área aqui do cérebro de recompensa. Então, ela diminui aquela sensação de busca pela recompensa, né? De necessidade de se recompensar, principalmente através do alimento. Ele age no trato gastrointestinal também, ali tem receptor para GLP-1 e para GIP, diminuindo o trânsito intestinal, então, ou seja, o alimento permanece mais tempo ali dentro. Isso é um dos motivos que causa desconforto, principalmente náusea, tá? Mas ela também age sobre o metabolismo de insulina e de glucagon também, né? O fato é que, no final das contas, tudo isso junto é uma medicação muito inteligente, né? Uma medicação que age em 4 frentes de ação, ela é muito inteligente. Essas 4 coisas juntas, elas vão levar a uma mudança de comportamento, aquele ruído que a pessoa tem, né? Sobre comida, né? De chegar num lugar e ver aquela comida e não conseguir falar não, né? Ou comer em demasia, comer uma quantidade muito grande, esse ruído ele diminui, a ponto da pessoa conseguir até negar alguma coisa, ou comer muito pouco e parar, né? Então ela ajuda a gerar esse gatilho de mudança de comportamento também, acima de tudo. Tem muitas pessoas que hoje nós recebemos no consultório que visivelmente a olho nu, são pessoas que são magras, eutróficas, né? Não tem excesso de gordura e a pessoa fala para você, olha, eu uso a medicação fazem 5 anos. E eu estou nesse peso já faz muito tempo. Pô, mas por que essa pessoa usa medicação? Porque obesidade não é uma doença estética. Obesidade é uma doença clínica. Muitas vezes você não aparenta ser obeso, mas você carrega a obesidade dentro de você. A obesidade, ela está aqui. Muitas vezes no seu comportamento alimentar. É esse ruído que eu falei, né? Então tem pessoas que talvez vão precisar dessa medicação como um hipertenso precisa tomar remédio para pressão, como uma pessoa com colesterol alto precisa tomar remédio para baixar o colesterol. Teremos pessoas que vão ter que usar essa medicação talvez a vida toda também, para conduzir essa condição clínica de obesidade que ela carrega com ela, mesmo sem aparentar, mesmo não sendo fisicamente obesa. E a gente vai ter que trabalhar a alimentação junto com ela vai ter a medicação acompanhando ela a vida toda, né? Claro que com a medicação a gente consegue ter resultados mais exponenciais, né? Como dito na tela aí, uma perda mais rápida de peso também. Mas aí esse quadradinho laranja que é o ponto, né? A gente perde peso, mas às vezes, se o processo não é muito bem conduzido, existe uma conta que você tem que pagar. E não é só massa magra, não. Tá? Perder massa magra é uma consequência. A pergunta que nós temos que fazer é que massa magra é essa que você está perdendo? Você está perdendo massa residual, você está perdendo água, você está perdendo massa óssea, você está perdendo tendão, cartilagem, ligamento, você está perdendo músculo. Que massa magra é essa que você está perdendo? Essa discussão ela tem que ser levada a fundo numa consulta. Quando você perde peso, os teus órgãos diminuem de tamanho. Isso é massa residual, isso é massa magra. Isso é uma consequência da perda de peso e não é ruim, né? Agora, se existe uma perda muscular que a gente não consegue medir no consultório, nem com bioimpedância.
A gente consegue medir massa livre de gordura e massa gorda, né? Precisaria de um DEXA para afirmar que perdeu músculo. A gente precisa sair um pouco desse discurso clichê de perde massa magra e começar a discutir que massa magra é essa que você está perdendo. Mas é uma das consequências não intencionais, né? Outro desafio que isso traz é a questão dos desconfortos, né? Eu vou detalhar isso um pouco mais para frente, mas basicamente isso traz porque você tem um trânsito intestinal mais reduzido, né? Esses desconfortos, o problema disso é que muitas vezes as pessoas passam a comer menos por medo. Ela está sentindo o desconforto, então ela não quer comer. Ela consome até menos água, né? Para gerar menos desconforto. Ela entende que a comida é um gatilho de desconforto nesse caso. E às vezes pode ser. Essa preocupação extrema que a gente tem com massa magra, intuitivamente faz as pessoas consumirem proteína, proteína, proteína. E ficam consumindo proteína o dia inteiro. É ovo no café da manhã, é grelhado com salada no almoço, whey protein à tarde, shake de proteína, é só proteína ao longo do dia. E proteína é uma coisa que sacia. Proteína é uma coisa que também gera um trânsito intestinal reduzido. E às vezes quem está gerando desconforto não é a medicação, é a dieta. A gente tem que saber descer proteína da alimentação dessa pessoa, não precisa de tanto, né? Até porque ela não está te gerando uma demanda de construção tecidual tão alta assim para ingerir uma dieta hiperproteica. Ela não precisa disso. Ela precisa conduzir com ingestão de fibras, micronutrientes. É melhor reduzir proteína e comer um pouco mais do resto, né? E diminuir um pouco do desconforto também. Dos principais efeitos gastrointestinais que nós temos, náusea é o principal por conta disso, né? Desse trânsito intestinal mais reduzido. E associar excesso de proteína com medicação pode aumentar o risco de náusea, né? Tem outros, existe conduta para cada um deles, né? A gente já falou isso no webinário anterior, mas cuidado quando a gente falar de proteína em saciedade, interessante sim, mas uma coisa é você falar de dieta hiperproteica sem medicação, outra coisa é dieta hiperproteica com medicação. Com a medicação você pode estar gerando um gatilho para desconforto gastrointestinal, tá? Esses são os 4 pilares, né, que a gente trabalha no consultório, né? Deficiência nutricional, perda de massa magra, o reganho de peso, que é evitável, basta você saber conduzir o desmame da medicação, como a gente vai falar hoje. E o principal motivo, que é pouco falado, mas já sim documentado, é a adesão e custo. De deficiência nutricional, é fácil entender o porquê. As pessoas comem menos, né? Tem dados da literatura que mostram que a queda na ingestão calórica pode chegar a 40% quase. Se a pessoa está comendo 40% menos caloria, imagina micronutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes. Com certeza já estão deficientes. Então, o fato de querer comer muito menos pode gerar deficiências nutricionais, sim. Se você se entupir de proteína, maior o risco ainda, porque não vai ter espaço para entrar o resto. E você pode ainda causar mais desconforto intestinal, que vai gerar mais medo de comer, que vai gerar mais deficiência nutricional, tá? Então, esse risco nutricional já é muito bem documentado pela queda da ingestão calórica. A gente não pode agravar isso através da alimentação, né? A questão da composição corporal, como a gente falou, né? Perder massa magra, sim, acontece e faz parte. Todo mundo que perde peso perde massa magra, porque os órgãos se ajustam, a massa residual se ajusta, mas a gente tem que saber ler isso, da onde está vindo essa perda de massa magra, tá? Mais importante do que olhar a massa magra, a literatura hoje fala para olhar a parte funcional do tecido muscular, tá? A força muscular. Parece que ela é um preditor muito melhor do que ficar olhando o número de balança, tá? Então, por isso que o trabalho multidisciplinar para a perda de peso é importante. O educador físico, o treinador, ele vai ter esse termômetro da força muscular para te dizer se essa perda de peso está sendo saudável ou não. Se essa pessoa está tendo perda de peso com perda de força. Se ele está conseguindo progredir carga no treino ou não. Então, a força muscular parece ser um preditor muito mais interessante do que o número da balança, necessariamente, tá? O rebote de peso também é um desafio, né? Mas isso só vai acontecer se o processo for muito mal conduzido desde o início, né? Esse artigo é muito legal, se vocês quiserem depois pegar a referência dele, ele fala exatamente isso, né? Que as pessoas que começam o processo da medicação junto com o plano alimentar, com acompanhamento multidisciplinar, né? Dificilmente quando elas vão diminuindo a dose ou elas tiram, elas têm um ganho abrupto de peso.
As pessoas que costumam ter esse rebote, né, de ganhar até 2/3 do peso no primeiro ano, são pessoas que deixam para cuidar da alimentação depois que param com a medicação. Na hora que elas começam a abandonar a medicação, elas resolvem procurar um nutricionista. Aí já é tarde demais, né? Então, o cuidado ele tem que ser lá desde o começo, tá? E o último desafio, que é o que a gente pouco fala, mas já tem dados da literatura, é o custo, né? Aqui tem um custo em dólares, tá? Porque é o que a gente tem publicado até então, tá? E ele fala que em 2 anos só 15% das pessoas continuam o tratamento e o restante desiste por conta do custo. Olha só, de 12 a 16 mil dólares por ano é gasto com medicação se você ficar sustentando a terapia por muito tempo. Por isso que eu digo que não é todo mundo que usa. É a grande minoria, é a elite que consegue usar esse tipo de medicação. Tá? Pessoa de classe média ou classe média alta, né? Ou classe alta, que consegue sustentar uma caneta dessa medicação por mês. A grande maioria das pessoas que nesse momento está pegando ônibus, metrô, está andando a pé na rua ali, que tem excesso de peso, não tem acesso a isso. Tá? E precisaria, em teoria, da medicação. Mas isso vai se tornar mais acessível e elas vão conseguir. Agora, só 2 dados de interesse antes de eu entrar na aula. Primeiro é o choque calórico, que eu falei para vocês. Esse é um ponto gravíssimo que a gente tem que olhar, né? O quanto que a pessoa desce com o uso da medicação, na ingestão energética, isso causando deficiência nutricional. E segundo, o quanto que elas conseguem ingerir de proteína. Veja só, naturalmente, só pelo fato de usar medicação, a pessoa, 43% das pessoas conseguem atingir um limiar mínimo de proteína. Alguns por desorganização, tá? Outros por falta de educação nutricional, outros por falta de conhecimento. Mas o limiar mínimo é 1,2 gramas por quilo, como eu te falei, até por isso, porque você não tem uma demanda de construção de tecido, você não está querendo ganhar, você não está querendo hipertrofiar nessa fase. Para que usar a dieta hiperproteica? Não precisa. A dieta de proteção de massa magra é uma dieta que vai girar ali em torno de 1,5, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Tá? Agora, tudo isso que a gente viu aqui, eu consigo, teoricamente, fazer sem medicação. Eu consigo, não na mesma intensidade. Não dá para colocar na mesma prateleira remédio e nutriente. Não dá. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem uma época que falou-se que o Psyllium era o Ozempic do pobre, né? Acho que vocês já acompanharam essas notícias lá atrás. Isso é absurdo, né? Você colocar Psyllium na mesma frase de Ozempic. Um é medicação, outro é fibra, é nutriente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu entendo a intenção dessa frase. É querer dizer que ambos agem na mesma direção, ambos agem com a mesma intenção, com a mesma proposta. Não é bem assim também. É parecido em alguns pontos, mas diferente na grande maioria, tá? A gente sabe que, independente de usar medicação ou não, o que impera é o estilo de vida, né? Se você vai comer bem, se você vai fazer exercício. Para fazer exercício, você tem que ter energia. Para ter energia, você tem que comer. Para ter energia, você tem que comer carboidrato. Então, não adianta se entupir de proteína. Tem que balancear para conseguir comer um pouco de tudo. Teu intestino tem que funcionar. Você não pode ter alteração de humor. Você tem que dormir bem. Você tem que ter qualidade de vida. E qualidade de vida não se consegue comendo proteína o dia inteiro, tá? Pelo contrário, isso pode levar até uma desbiose e ficar se entupindo de proteína o dia todo, né? Um desequilíbrio na microbiota intestinal. Então é por isso que a alimentação mais balanceada acaba sendo mais interessante. Agora, eu consigo induzir esses efeitos de saciedade através de nutrientes, não na mesma escala, mas consigo, tá? Se a gente pensar numa dieta normoproteica, isso não vai ser suficiente para que você consiga ter um efeito sacietógeno. Então, dietas de 1,2 a 1,5 ou até 2 gramas por quilo de peso são dietas muito comuns. São dietas que dificilmente você vai ter aquele efeito de saciedade mesmo ao longo do dia. Isso que vocês estão vendo na tela aqui é o que a gente prescreve normalmente para quem usa a medicação. De 1,2 a 1,5 para jovens saudáveis e adultos, né? E pessoas mais velhas que têm risco de perder massa magra e estão usando a medicação, né? A gente coloca um pouquinho a mais, mas veja que não é tanto assim, né? É até 2 gramas por quilo, que é até difícil de conseguir comer, né? Mas veja o que está escrito embaixo, né? Adequação de micronutriente, fibra é carboidrato, fibra e a hidratação são
indispensáveis, são fundamentais que aconteça, tá? Quando eu quero promover essa saciedade com a nutrição só, sem o uso de medicação, a gente parte para uma estratégia mais hiperproteica, que vai passar ali os 2,5, 2,6 gramas por quilo de peso, onde você vai fracionar isso muito bem ao longo do dia, né? Você vai escolher, ora, uma proteína líquida, ora, uma proteína sólida para trabalhar. A gente sabe que dietas hiperproteicas têm um efeito termogênico também. Elas aumentam o gasto calórico de repouso, então isso promove perda de peso, consequentemente impede o ganho também, né? É o nutriente que tem o maior poder de saciedade. Então isso é uma estratégia dietética, é o macro, né? Quando a gente olha para o macro, quero perder peso, qual que é a dieta que a gente tem hoje com mais estudo que a pessoa come, ela não passa fome, ela tem saciedade, aumenta o gasto energético de repouso dela, pode promover até um pouco de ganho de massa magra, mesmo em déficit calórico, né? Protege da perda, são as dietas que trabalham com teores de proteína um pouco maior, né? Existe uma explicação que fala do porquê que essas dietas geram saciedade. Um dos mecanismos, ele é mecânico, né? Essa proteína ela tem uma digestão mais lenta ali no seu trato gastrointestinal. Essa digestão mais lenta faz com que a saciação, né? Ou seja, está preenchido aqui embaixo, manda um sinal aqui para cima de não cabe mais, né? Não tem como colocar comida aqui embaixo. Então segura aí a ingestão, dá um sinal aqui, não sinta fome. A fome a gente sente aqui, né? No sistema nervoso central, né? Só que nos últimos anos, essa história da saciedade, até por conta dos análogos de GLP-1 e de GIP, tem sido muito estudada, né? E existe uma literatura muito grande que fala sobre o nosso GLP-1 endógeno. GLP-1 é o peptídeo similar ao glucagon, né? A gente tem GLP-1 e outros peptídeos sacietógenos que geram saciedade armazenados dentro do nosso intestino. Deixa eu ver se está no próximo slide. Não, vamos nesse aqui mesmo. Lá no nosso intestino, na parte baixa do intestino, tem um conjunto de células que chamam células L. L, tá? Letra L. Eu ia falar L de Lula, mas algumas pessoas iam brigar comigo. Eu não tenho nada a ver com política, tá? É o L. Células L ali. Essas células L são como se fossem bolsões, cofres, que armazenam ali as 7 chaves, esses peptídeos que geram saciedade. Não só o GLP-1, como eu falei. Tem, por exemplo, o peptídeo YY, que também está lá dentro. Só que essas células são cofres, eles precisam de chave. Alguém tem que ir lá e abrir esses cofres e liberar para a circulação. E aí, quando chega na circulação, vai atingir todos os tecidos que tiverem receptor para aquele peptídeo. O trato gastrointestinal, por si só, tem também receptor para GLP-1, para peptídeo PYY, e o sistema nervoso central também. Então, ou seja, se eu conseguir fazer através da nutrição que o meu intestino libere peptídeo de saciedade, poxa, muito provavelmente eu vou conseguir uma saciedade não de 7 dias, como uma medicação causa, mas pelo menos nas próximas 2 horas, que é o que eu preciso, ou 3 horas, que é o que eu preciso até a próxima refeição. Quando nós montamos dieta e nós fracionamos, qual que é a ideia de espaçar uma refeição da outra? Que a pessoa consiga comer, digerir, sentir saciedade e que ela só vá comer quando chegar na próxima. Que ela não queira comer antes, que ela não fique esperando, sofrendo de fome para comer antes. Que ela tenha saciedade e uma refeição vai complementando a outra. E, obviamente, sem causar desconforto, né? Essa é a intenção do fracionamento. É que a gente consiga posicionar o timing das refeições certinho. E esse mecanismo de saciedade é muito inteligente. Uma vez que você consegue liberar isso no intestino, você prolonga a saciedade pelas próximas X horas, 2, 3 horas, dependendo do que você coloca, uma ou 2 nutrientes para isso. Existe, por exemplo, uma estratégia na literatura que diz, né? Quando você vai para um evento social, onde você vê que você está sujeito a beliscar, comer em grande quantidade, você não vai ter muito controle, procure consumir alguma coisa antes que te induza essa saciedade aqui.
que comunique o eixo intestino-cérebro, que tanto falam, que faça o seu intestino se comunicar com o teu cérebro e falar para você, não é para sentir fome. E aí você vai chegar nesse evento social, você vai comer, mas provavelmente você não vai exagerar, porque essa saciedade está sendo sinalizada ali por conta do que você fez antes. Isso é uma das estratégias para a gente conter excesso, né? Então, em outras palavras, funciona assim, ó, o eixo intestino-cérebro, né? Você ingere uma refeição mista, né? O que gera mais saciedade, como a gente falou, é proteína, né? Isso vai cair no seu trato gastrointestinal, vai ativar essas células L, a gente vai ver como que isso acontece, porque tem uma outra forma que não é através de proteína, é através de uma coisa que não tem caloria, e que na prática funciona super bem, não tem digestão, não tem caloria, não gera desconforto. Essas células L vão ser destrancadas, elas vão liberar os peptídeos que geram saciedade, eles vão aumentar no sangue, se ligar no sistema nervoso central e promover. E isso aqui é muito interessante, que vocês estão vendo na tela, para aquela pessoa que está diminuindo a dose da medicação, ou ela está espaçando a dose, ou ela está desmamando da dose, né? Ela está tirando de uma vez por todas. Você tem que tapar o buraco com alguma coisa. Você precisa colocar um sinal de saciedade. Quantos nutricionistas conseguem discutir isso tecnicamente no consultório? Falar de célula L, peptídeo sacetógeno no intestino, eixo intestino-cérebro. Isso é a capacitação que falta para que a gente consiga atender pessoas que usam medicação. Não é ficar falando de perda de massa magra. É isso que a gente precisa levar para o consultório. Então, o medo das pessoas de falar, olha, estão usando medicação, não vão querer vir mais um nutricionista. Sim, se você não souber falar isso, muito provavelmente a pessoa deve procurar um nutricionista que consiga discutir isso com mais técnica, né? Olha só, a gente já teve em outros webinários aqui de proteína o assunto proteína, né? E falando sobre síntese proteica, digestão e absorção. A gente sabe que cada proteína tem um comportamento diferente, né? E isso se deve à velocidade de digestão, de absorção, que a gente fala que é a cinética, né? O quanto que isso aparece no plasma, é o comportamento dos aminoácidos, né? Então, tem proteínas que têm uma digestão mais lenta, por exemplo, a caseína, que vai gerar uma saciedade mais prolongada, mas não porque ela vai sinalizar a célula L do intestino, mas porque ela permanece mais tempo no trato gastrointestinal. É mecânico isso. Vocês já viram aquele alimento, a coalhada seca, né? Aquela comida árabe. A caseína, quando ela bate no seu estômago e encontra o pH ácido, ela vira uma coalhada seca. E ela demora para passar. Por que ela foi intitulada como uma proteína noturna? Porque a pessoa toma antes de dormir e ela fica liberando aminoácido para o sangue a noite inteira devagarzinho, porque ela demora para passar. Então essa pessoa acorda até na manhã do dia seguinte com menos fome, né? É uma proteína de saciedade noturna, mas ela pode ser usada em qualquer horário do dia, né? É uma saciação mecânica. Então tem uma estratégia boa aí, usar caseína para saciedade. Não precisa usar uma dose alta, ela vai preencher o teu trato gastrointestinal. Mas a gente sabe também que as proteínas elas são diferentes na composição dos aminoácidos. Os aminoácidos que você tem dentro do whey protein não são os mesmos, mas são parecidos com o que você tem na proteína do arroz, da ervilha, da soja, da caseína, da carne. A quantidade desses aminoácidos é diferente, né? A soro do leite vai ter mais leucina, isoleucina e valina, por exemplo, do que a proteína do arroz. Mas eles têm todos. É que existem os fatores limitantes, que a gente chama, né? O fator limitante primário, secundário, terciário, que são os aminoácidos que mais ficam devendo dentro do aminograma de cada proteína. Então, não são todas que são iguais. E por que isso é importante? Da mesma forma que quando a gente fala de micronutriente, né? A gente não fala para a pessoa assim, vai lá e toma uma cápsula de polivitamínico. A gente fala para a pessoa, olha, vai lá e toma tanto de ferro, tanto de cálcio, tanto de vitamina C. Com proteína e aminoácido não é diferente. O certo seria a gente falar, vai lá e consome tanto de leucina, de triptofano, de valina, tá? Glicina, o certo seria a gente recomendar aminoácidos individualmente. E isso é uma discussão que já existe na nutrição também, né? Porque aminoácidos são sinalizadores. Eles geram sinal dentro do corpo. Um dos sinais que eles podem gerar é saciedade. Mas qual a diferença de eu gerar isso através de proteína e através de aminoácido? A proteína tem caloria, o aminoácido não tem.
A proteína tem digestão, o aminoácido não tem. Então eu consigo ter um efeito de sinalização para a saciedade sem caloria e sem digestão e sem desconforto gastrointestinal. Olha que interessante isso. Então a gente pode falar que o efeito da proteína é mais mecânico. Ele é os dois, né? Ele é mecânico porque ele preenche e tem uma digestão. Ele é químico porque na digestão vai liberar aminoácidos. Esses aminoácidos vão chegar lá na tua célula L do intestino, vão liberar os peptídeos que vão agir aqui. O aminoácido não tem um efeito mecânico, ele não tem digestão, mas ele tem um efeito químico. Se eu souber quais são os aminoácidos que podem fazer esse papel de liberar peptídeo no intestino, eu consigo fazer isso sem interferir na dieta, sem caloria. Já fizeram isso? Já fizeram isso. A ponto de dizer isso que vocês estão vendo na tela. Teve esse estudo que vocês estão vendo de 2016 do British Journal of Nutrition com pessoas eutróficas, né? Não são pessoas com sobrepeso. A ideia é que era um estudo agudo, né? Não era um estudo crônico, uma vez só. E eles queriam investigar fome e saciedade. E eles deram uma dose de whey protein para as pessoas e eles deram uma dose de aminoácidos para as pessoas, simulando o perfil do whey protein. Não era proteína, era aminoácido. Ou seja, sem caloria, o outro com caloria, um com digestão, o outro sem digestão. O que eles viram? Que não tinha diferença nenhuma na supressão do apetite. Então eles passaram a entender que o aminoácido tem um efeito muito potencial para induzir saciedade e uma vantagem sobre o whey protein, que é interferir menos no valor calórico da dieta e não gerar esse desconforto gastrointestinal que muita gente tem, né, da digestão de proteínas, né? Isso foi em pessoas eutróficas. A pergunta que fica é, mas quem que se beneficiaria disso? Uma pessoa eutrófica, a teoria não precisa ter esse efeito, né? A não sei que seja uma pessoa com compulsão alimentar, algum comportamento mais descompensado. Mas talvez pessoas que precisem perder peso, que são pessoas obesas. Será que se eu fizer esse teste com pessoas obesas, eu vou encontrar uma saciedade com essas pessoas, né? E isso foi feito nesse trabalho aqui. Esse trabalho é um trabalho muito legal, tá? Que foi feito com mulheres obesas. É difícil ter trabalho com mulher por conta do ciclo menstrual, tá? E ele investigou o efeito supressor de apetite do whey protein, não foi aminoácido aqui, mas a gente vai falar de aminoácido. E ele foi buscar qual era o mecanismo que isso fazia a geração de saciedade, né? O título já fala, né? É através do aumento do nível circulante de aminoácidos específicos. Então vamos lá. A ideia dele era essa daqui. Se eu ingerir proteína, eu vou aumentar a concentração de aminoácidos no sangue, através da digestão dessa proteína. Esses aminoácidos vão aumentar a liberação de peptídeos circulantes, né? E isso vai levar a uma mudança de comportamento, que é menos fome e mais saciedade, tá? E aí tem uma intersecção no meio azul aí que ele fala que o interesse dele é entender quais são os aminoácidos que fazem isso, para não precisar consumir essa proteína inteira, né? Então essa era a hipótese dele. Para isso ele pegou pacientes obesos, tá? Ele fez a ingestão ou de whey protein ou de uma bebida com a mesma quantidade de caloria, mas que não tinha aminoácido, tá? Que era carboidrato. E ele queria ver se tem um aminoácido-chave ou os aminoácidos-chaves para destravar essas bolsas do intestino. Ele pegou 8 mulheres, fez essa intervenção, ora elas tomavam whey protein, ora elas tomavam malto, depois invertia. A mesma mulher que tomou whey tomava malto e vice-versa, tá? E fazia um controle de fome, saciedade e algumas análises bioquímicas que a gente vai ver aqui, tá? Essas são as características dessas mulheres, tá? Elas estavam envolvidas num programa de perda de peso, tá? Elas foram participar de um programa de perda de peso. Dá para ver pelo IMC que são pessoas com obesidade, tá? Um nível de adiposidade grande, né? Olha só, 45,9%, tá? Que foram submetidas a esse teste agudo que a gente vai ver agora. Como que era isso? Então aqui a gente já tem um protocolo de como usar no consultório, né? Quando esses pesquisadores usaram whey protein, eles deram 45 gramas de whey protein isolado. O que isso quer dizer? Que o dia que eu quiser induzir saciedade num paciente meu que está indo para um churrasco no sábado, na hora do almoço, o que eu vou falar para ele? Consuma 45 gramas de whey protein antes de ir para o churrasco. Pô, mas 45 é o dobro do que a gente dá normalmente.
Sim, porque aqui o efeito não é síntese proteica muscular. Aqui o efeito é saciedade, é diferente. Você está direcionando a aplicação do nutriente para outra coisa, tá? Então, 45 gramas de whey protein isolado contra a mesma quantidade de malto para dar o mesmo valor calórico. Ele dava isso dissolvido em leite desnatado, tá? Isso dava um valor calórico ali, ó, de 1.300 quilojoules, tá? Eles não sabiam o que eles estavam tomando. Como que eles não sabiam? Porque ele adicionava cacau nas bebidas para mascarar o gosto. Então era cego, as pessoas não tinham ideia do que elas estavam tomando, tá? E aí ele fazia esse controle, ó, a janela de ingestão era essa, ela tomava aqui no T0 até 15 minutos, tá? E aí tinha coletas de sangue e medição de escala de fome e de saciedade. Vamos lá. A medição de apetite ela é subjetiva, não tem outra forma de perguntar, você vai responder a uma escala que vai de 0 a 10, e você vai classificar a tua fome, a tua saciedade, acho que é mais fome, né? Menos saciedade, é mais fome que você vai classificar ali. E no sangue, o que ele fazia? Ele media se isso aumentava GLP-1 no sangue, se isso aumentava peptídeo YY no sangue, e media os aminoácidos que aumentavam e fazia uma correlação. Quais eram os aminoácidos que mais batiam com GLP-1 e com peptídeo YY, né? A primeira coisa que ele viu foi que o consumo de whey protein aumentou muito, olha só o gráfico, os peptídeos de saciedade, tanto o GLP-1 quanto o peptídeo PYY. E isso gerou uma menor sensação de fome, tá? Além disso, isso aumentou a concentração de aminoácidos circulante, obviamente, né? Digeriu, liberou aminoácidos para o sangue, aumentou todos os aminoácidos essenciais, tá? Mas não são todos que tiveram essa correlação com fome e saciedade, tá? Só para vocês verem as duas escalas, ó, na escala de fome, a pessoa consumia, ó, a dose de proteína, que é a curva vermelha, olha para onde ia a fome dela 1 hora depois, lá para baixo, e ela volta a aumentar devagarzinho até 2 horas, mas ainda assim é muito menor do que o ponto zero, né? Então dá para ver que 45 gramas de whey protein induzem uma redução no pico de fome de 1 hora, e que ele vai sustentar isso por mais 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos, tá? E a escala de saciedade, que é a da direita, bate, né? Você vai ter um pico de saciedade com 1 hora, depois isso começa a diminuir, mas ainda assim é alto, perto do teu ponto zero. Então, o primeiro ponto que a gente chega à conclusão é que o whey protein, mesmo sendo uma proteína líquida, que não tem uma digestão tão grande como uma proteína sólida, gera saciedade, diminui fome, mas tem que ser numa dose mais alta, né? Tem que ser numa dose de 45 gramas, né? E aí ele correlacionou isso com o nível dos peptídeos. O primeiro é o GLP-1, tá? Então tem um pico ali, olha só, com 1 hora, que se mantém até 2 horas. Olha que interessante, né? Então você tem um pico de GLP-1 depois que você consome o whey protein. Mesma coisa vale para o peptídeo YY, só que com menor significância. Teve menos aumento de YY em relação a GLP-1. Então, aparentemente, os aminoácidos são mais ativos sobre GLP-1 do que peptídeo YY, tá? Concentração de aminoácido no sangue. Nos dois gráficos, o mesmo padrão, a gente vê um aumento de aminoácidos totais no sangue, totais significa todos, BCA está dentro dos totais. Então, os BCAs aumentam também ali dentro, né? Por que se fala tanto dos BCAs? Porque os BCAs, eles têm um mecanismo já muito estudado para fazer essa indução de saciedade no hipotálamo, né? Através da leucina, né? Pela via da mTOR, que a gente conhece no músculo, né? A via da mTOR como uma via de crescimento celular, né? Mas essa via da mTOR também existe no sistema nervoso central, e ela controla fome e saciedade, né? É a mesma via fazendo um papel diferente em outro tecido, né? E aí, por essa relação, ele viu que existem alguns aminoácidos, tá? Que têm um aumento mais significativo do que outros. Então, dos 22 aminoácidos que ele estudou, 18, que são esses que vocês estão vendo em vermelhinho ali, apresentaram uma curva aumentada, tá? Depois da ingestão do whey protein. Tem bastante aminoácido aqui, então só ficou de fora ali o aspartato, a taurina, o glutamato e a glicina, que não aumentou com o consumo do whey protein, né? Mas que aqueles que têm o potencial de ativar essas células L lá no seu intestino, ele identificou que são só 8 aminoácidos que fazem isso. Olha só, isoleucina, leucina e valina são 3 BCAAs, e vocês acreditam que tem gente que fala que BCA não serve para nada.
lisina, metionina, fenilalanina, prolina e tirosina. Esses 8 aminoácidos juntos, eles têm o potencial de aumentar a concentração de GLP-1 no sangue e, consequentemente, gerar uma diminuição de fome e aumento de saciedade. Então, olha que legal, ele parte da proteína para ir isolando quais são os aminoácidos que são as chaves para abrir as células L do intestino e fazer essa indução de liberação de GLP-1 e, consequentemente, de saciedade. Então, aqui a gente vê que não necessariamente você precisa trabalhar com proteína. Você pode trabalhar com uma mistura de aminoácidos essenciais, por exemplo. Você pode pegar um sachê de aminoácidos e consumir, que você vai ter o mesmo efeito sinalizador. Talvez menor, porque você não tem o efeito mecânico que a proteína tem de ficar sendo digerida aqui. Mas com certeza você vai ter um reforço para a saciedade, só que sem caloria. E sem mexer no conforto gastrointestinal também, tá? Então essa foi o grande achado que esse trabalho teve, né? Que isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, tirosina e valina são os aminoácidos que têm o potencial de reduzir fome, aumentar a saciedade através da maior secreção de GLP-1. São 8 aminoácidos específicos. Isso aí a gente entenderia, então, como a fração nobre do whey protein para gerar saciedade, tá? Então, o mecanismo a gente falou bastante aqui ao longo dos slides, né? Você ingeriria isso aí entraria no seu intestino, libera nas células L o peptídeo GLP-1, que parece que é o que é mais liberado em massa ali, gerando um efeito no sistema nervoso central de saciedade, tá? Outras possibilidades, né? Como eu disse, os BCA já são estudados há tempos, né? Por induzir essa ação direta já no hipotálamo. Tem outros peptídeos bioativos que podem ser liberados ali através da ingestão de whey protein. Esses peptídeos ainda são pouco conhecidos, tá? Talvez até reduzindo peptídeos que que gerem a sensação de fome, como por exemplo a grelina, né? Mas isso não foi medido, então a gente não pode falar, né? Outras possibilidades que ficam em aberto para outros estudos. Esse estudo é recente, é 2020, né? Mas a ação que a gente teve aqui foi de encontrar os 8 aminoácidos essenciais que geram saciedade, né? Se você quiser fazer isso com whey protein, super bem-vindo. Lembrando que tem uma dose específica, que já foi estudada e testada para isso, que é uma dose de 45 gramas de proteína do soro do leite, tá? A gente tem um complexo que pode se formar com proteína e fibra, né? Se a gente quiser, né? E eles são complementares. A fibra não faz isso que o whey protein faz, que o aminoácido faz, que vocês viram. A fibra não vai aumentar a secreção de GLP-1. A fibra não vai agir na célula intestinal. A fibra ela vai agir mais sobre a área mecânica do negócio, né? A digestão ali mesmo. Ela vai reduzir o trânsito intestinal. E aí eu trouxe um estudo aqui com um complexo natural de fibra que tem sido muito falado também. Quem quiser depois pega esse estudo e vá ler, porque vale muito a pena. Também feito com pessoas com sobrepeso e obesidade, olha só, são 125 adultos, né, com uma faixa etária bem ampla, 18 a 60 anos, o IMC ali de sobrepeso e obesidade. Foi feito na Alemanha esse estudo, tá? Aqui é o nome técnico da fibra, né, para não falar o nome comercial dela, eles põem o nome técnico, que é o IQPG, blá, 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 né? Depois a gente pode pensar fora da aula, a gente pode falar do nome mais comercial. E o placebo, tá? Essas pessoas fizeram 12 semanas de tratamento, é bastante tempo, né? Um estudo crônico também, né? São 3 gramas de fibra por dia em cápsula, tá? Não é uma fibra em pó, o que facilita bastante a adesão da fibra. Então, são 2 comprimidos, olha só, de 500 miligramas de fibra após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Então, percebam o que está sendo feito aqui. Você está enriquecendo as principais refeições com fibra, para que você retarde o seu trânsito intestinal na hora que você consome refeições de maior volume. Então não é a hora que você toma shake, não é a hora que você come a frutinha à tarde. É na hora que você come, que você senta e come. Você enriquece. Só que isso não é para aumentar o teor de fibra da refeição, tá? É para que a fibra atrase o esvaziamento gástrico daquela refeição que você está consumindo. Isso é muito estratégico. É nutrição tática isso aqui, né?
As pessoas faziam déficit energético, obviamente, 500 calorias a menos do gasto, elas queriam perder peso e faziam o básico de atividade física, 30 minutos por dia, para não ser classificado como sedentárias, tá? 12 semanas de tratamento. O que a gente está vendo aqui? A perda de peso dessas pessoas comendo o mesmo déficit calórico, fazendo a mesma atividade física, só que um suplementando fibra e o outro não, tá? Olha como é diferente. De 1,4 você perde 3,8 quilos. Nem de perto chega a ser o que uma medicação induz. Mas 3,8 quilos em 12 semanas, 4 quilos, vamos arredondar em 12 semanas, é uma perda de peso clinicamente interessante. Só intervindo no déficit calórico e na fibra. Você viu que você pode fazer isso somando aminoácidos, somando proteína, aumentando o nível de atividade física junto com o personal, por exemplo, né? Então, isso aqui é para mostrar que, pontualmente, a gente consegue fazer isso. Olha que legal tapar o buraco de uma pessoa que está diminuindo dose de medicação, ou está desmamando, ou está espaçando. Você tem uma alternativa aqui a mais para fazer isso, né? Olha que nutrição inteligente, técnica, bonita de se discutir no consultório, né? Olha a perda de peso, né? Olha, o que eu quero dizer é a relevância clínica, né? Tem dados da literatura que quantificam isso. Olha só, perder 5% ou mais do peso inicial reduz a probabilidade de síndrome metabólica em quase 60%, tá? 5% ou mais, né? Então, se você tem uma meta de 3% de perda de peso, quantos por cento das pessoas alcançaram isso com a fibra? 75,8%. E a de 5% em 12 semanas, 35%. Ou seja, 35% das pessoas conseguiram reduzir em 60% o risco de síndrome metabólica só consumindo fibra junto com café, almoço e jantar e comendo 500 calorias a menos. Não é nada difícil, né? Bom, bonito, barato. Técnico, evidenciado, científico. É aquilo que funciona. O simples, o estudado, o eficaz, sem querer inventar moda, tá? Olha só, 5% de peso só aumentando fibra. Imagina se a gente faz adequação proteica. Como é que a composição corporal não responde ainda? Olha que interessante, né? Além de peso, olha a composição corporal, né? 4 centímetros de cintura no grupo fibra, quase 2,2 no placebo, quase o dobro de relação de redução de circunferência da cintura, que é um dos fatores para a síndrome metabólica. E olha a gordura. Daqueles 3,4 quilos de peso, 2 de gordura. O restante, alguma coisa que não é gordura. Pode ter desinchado, pode ter reduzido a massa residual, pode ter perdido massa muscular, também um pouco, pode. Mas a gente não sabe de onde veio essa massa magra, porque não mediu, então a gente não pode falar, tá? Mas a grande maioria da perda de peso foi gordura associada à perda de medidas, né? Então, aí, fracionando por grupo, olha só, dividindo o grupo, né? O grupo sobrepeso e o grupo obesidade. Pessoas com sobrepeso perderam 3,6 quilos, né? 3 vezes mais do que o placebo. Pessoas com obesidade perderam 4,3 quilos, 1,8 vezes mais do que o placebo. 94% de tolerância, ou seja, menos de 98%, ou seja, menos de 2% de efeito colateral, menos de 2% de desistência por causa de desconforto. Tá? Então, zero ocorrência de efeito adverso, zero impacto negativo nos exames bioquímicos, zero alteração clínica relevante na pressão arterial, na frequência cardíaca. Ainda essa perda de peso não melhorou isso, mas zero reação adversa relacionada ao consumo do produto. Tá? Então, a vantagem que você tem hoje de trabalhar com mecanismos de saciedade através da nutrição, o principal é a tolerância que nós temos. Né? É muito mais fácil, é muito mais fácil de aderir por questões gástricas do que uma medicação que a gente sabe que, pelo menos inicialmente, vai levar menos, eu sei, mas vai levar algum tipo de desconforto, uma náusea, um enjoo, um medo de comer. Nutrição tem uma adesão muito maior do que medicação. Muito maior. Basta a gente saber colocar, né? Depende de nós isso. Mas quando bem feito, a gente sabe que a adesão é muito maior. E o mais importante, se sustenta, porque é mudança de hábito. A gente não está pagando aluguel para ninguém. A gente está induzindo mudanças de hábitos, a gente está ensinando a comer. Essa e outras estratégias, como, por exemplo,
Como o carboidrato por último, comece a comer pela fibra, pela proteína e deixe o carboidrato por último. Isso também funciona muito, mas isso é comida, né? Não é suplementação. Olha quanta coisa legal tem para a gente discutir tecnicamente com uma pessoa que usa o GLP-1. Mas isso tudo está onde? Isso tudo está no PubMed, em revistas como a Obesity, que vocês estão vendo. Isso não está sendo discutido fora da ciência, pelo menos não por enquanto. Nas aulas que a gente tem por aqui, nos workshops, nos webinários. Então, muito cuidado na hora de se atualizar. Cuidado para não cair em discurso pronto. Cuidado para você não ser mais do mesmo. Você não virar um papagaio da nutrição que fica repetindo as coisas que todo mundo fala sem checar. Cuidado. Vai lá a fundo na literatura. Tá? Montar uma aula dessa é muito legal porque me fez estudar. Muita coisa que eu não sabia. Eu fui saber estudando, montando a aula. E o exercício do lado daí de quem está assistindo é o mesmo. Vocês não precisam montar a aula, né? Se quiserem, seria legal. Mas só o fato de você buscar, estudar, também já vai te colocar numa posição melhor para atender as pessoas, tá bom? Tem outro estudo de fibra que eu trouxe também, não sei se eu tenho tempo. Tem alguns pouquinhos minutinhos, né? Não vou me demorar muito aqui, mas só corroborando aquilo que eu falei, né? Olha só, são homens e mulheres saudáveis, né? Faz 3 dosagens de fibras diferentes após o jejum noturno, ou seja, pela manhã, né? Deixa eu ir direto pelo... A dose que mais deu resultado foi essa dose de 10 gramas de fibra, que é um outro tipo de fibra, ó, tá? É o Fibersol 2, né? 10 gramas. E aí teve, ó lá, o quanto cheio você se sente, o quanto faminto você se sente. Quanto cheio significa que você está cheio, está preenchido, né? E percebe que a 10 gramas de fibra é a curva superior, né? O quão faminto você se sente, 10 gramas de fibra é a curva inferior. Você vê que dependendo do tipo de fibra, ainda você vai ter que achar a dosagem, né? Mas já tem estudo legal mostrando isso também, né? Aqui, olha, diferente do outro estudo, né, que a gente viu, esse aqui a gente viu um aumento de peptídeo YY com uma dose mais alta de fibra. A gente viu um aumento de GLP-1 com uma dose mais alta de fibra também, né? E aí a sensação de fome sendo caindo ali pelas próximas 2 horas, 2 horas e meia também, como a gente já viu, tá? Bom, para a gente concluir a aula de hoje, ponto a ponto, tá? Para ficar muito claro para vocês. Saciedade, a gente não consegue através de um vetor só. Saciedade é muito multifatorial. Depende de N fatores. Os principais são hormônio, fator neural, mas principalmente o comportamental, tá? Alimentação sempre foi, sempre será a principal estratégia para fazer saciedade de uma maneira sustentável e com bastante aderência, mesmo com medicação. Só que isso é muito técnico, é um quebra-cabeça. Parece simples, mas na hora de colocar no papel, a gente tem que ser muito criterioso. Com a medicação, é uma peça a mais para o quebra-cabeça que dificulta, tá? Dos nutrientes, proteína, sem dúvida. Proteína é o que acaba trazendo mais saciedade, mas o aminoácido vem na cola, mostrando um efeito químico interessante. Fibras, principalmente as fibras solúveis, são aquelas que se misturam na água, são as que mais favorecem essa saciedade. A questão dos peptídeos vem muito dos aminoácidos. Se os aminoácidos têm esse papel de gerar essa saciedade, e a gente está identificando quais são, o mesmo caminho vai ser traçado para o peptídeo. Daqui a pouco a gente vai começar a descobrir peptídeo que gera saciedade. A gente não sabe ainda, tá? E se eu combinar proteína e fibra? Poxa, parece ser mais interessante ainda. Você vai prolongar isso por mais tempo. Cuidado para não induzir desconforto. Talvez tenha horas que a proteína seja melhor, horas que a fibra seja melhor, mas talvez tenha um momento que os dois possam trabalhar juntos, tá? E essa última frase que eu coloquei é para a gente fechar mesmo. O futuro disso tudo aqui é integrar alimento. Saber trabalhar a combinação deles, tá? E, quando necessário, aproximar isso da farmacologia, da titulação da medicação. Qual dose nós estamos usando? Então, para essa dose é melhor isso, porque gera menos desconforto. Para essa dose é melhor combinar isso com isso, tá? A literatura está caminhando. Tem muito artigo legal saindo de estratégia nutricional para usuários de GLP-1, pessoal. Muito. Precisa do interesse e do envolvimento das pessoas em ler.
tá bom? Eu vou deixar aqui mais uma vez o meu contato, tá? E vou pedir gentilmente para vocês seguirem a Performance no Instagram, quem ainda não segue, e principalmente lá no canal do YouTube. Essa aula vai para lá, assim como tantas outras, depois, para vocês consultarem e estudarem, tá bom? Acho que eu passei algum minuto. 1 minuto. Obrigado e desculpa ter passado 1 minuto, gente. Doutor Nicolas, eu consigo te fazer 2 perguntas que colocaram aqui no chat? Lógico, por favor. A primeira é, boa tarde, aula fantástica. Poderia, por gentileza, falar um pouco da carnitina, especificamente nesse sentido de ganho de massa? Carnitina não tem nenhum efeito voltado para ganho de massa muscular. Carnitina é um composto nitrogenado, carnitina, porque vem da carne, né? Então ele tem nitrogênio dentro dele. A gente não classifica como aminoácido, a gente classifica como composto nitrogenado. A carnitina foi muito estudada no passado, até os anos 2000 ali, para perda de gordura. Mas em 2000 a gente encerrou esse assunto e viu que carnitina não leva a maior perda de gordura. A teoria é muito interessante, é muito bonita, mas na prática a gente viu que não funciona e tem os motivos para ela não funcionar. Ela tem outros efeitos interessantes, mais voltados para a área terapêutica, por exemplo, para cardiopata. Mas massa magra, eu acho que é a primeira vez que alguém me pergunta sobre carnitina e ganho de massa muscular. Eu nunca ouvi essa pergunta. E eu tenho certeza que não tem nenhuma relação. Tá, e a segunda pergunta é, qual é a dosagem recomendada para a ingestão de aminoácidos essenciais para essa finalidade de estimular a saciedade? Boa pergunta. Vamos fazer a equivalência pelo whey protein, né? Se 25 gramas de whey protein, que é uma dose padrão, vai ter ali mais ou menos de 8 a 9 gramas de aminoácidos essenciais, e a dose de whey protein que ele usou ali foi 45, vamos dobrar isso. Então, por volta de 15 a 18 gramas de aminoácidos essenciais. E essas foram as perguntas. Tá, joia? Se alguém tiver mais alguma coisa, depois é só escrever pra gente, né? Isso mesmo. Doutor Humberto, muito obrigada pela sua participação e agradecemos a todos que acompanharam este webinar. Valeu. Até a próxima. Tchau.